A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham essa aula. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a aula de número 7, maturidade na administração do tempo. Tá? Um tema bastante interessante que veremos falar hoje é a respeito de algo que nós desperdiçamos. E às vezes desperdiçamos muito essa bênção que Deus nos concede, que é o nosso tempo. Tá? O tempo, ele é uma criação de Deus e é algo de Deus para nós. Deus deu para nós os nossos dias. Nós não sabemos quantos dias, anos viveremos, mas sabemos que Deus nos deu. E muitas das vezes nós desperdiçamos, jogamos fora o nosso tempo, não por vontade própria, mas por falta de sabedoria, falta de maturidade. Uma das questões iniciais de falarmos a respeito da maturidade na administração do tempo é a respeito das prioridades, né? O que vem em primeiro lugar na nossa vida? O que vem a princípio nas nossas vidas? Primeira questão é: Deus tem que ser a prioridade. Deus tem que estar em primeiro lugar. Obviamente, como nós estamos falando, né, o tempo é uma bênção de Deus. O tempo é algo que Deus deu para nós e temos que administrá-lo com a maior sabedoria. E isso exige elegermos prioridades. Onde e quando iremos gastar o nosso tempo, iremos usar o nosso tempo e para quais propósitos, né? Uma coisa muito interessante de nós refletirmos é que todos que você conversa, todas as pessoas, elas têm a impressão que o tempo está cada vez mais curto, né? Parece que antigamente nós tínhamos um dia muito longo e agora parece que o dia está cada vez mais curto, né? E isso é impressionante porque hoje nós temos cada vez mais equipamentos, tecnologias, produtos que deveriam economizar tempo, que deveriam adiantar processos, atividades que nós fazíamos antigamente, que hoje nós não fazemos mais, nós delegamos a esses equipamentos. Mas, infelizmente, o que vemos é o contrário. Cada vez as pessoas estão mais ocupadas, mesmo com smartphones, né, que fazem tarefas que nos levariam muito tempo para nós fazermos. Não só smartphones, mas hoje nós temos máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, máquinas de cozinhar, robôs que limpam a casa, passam o pano na casa sozinhos. Tecnicamente e teoricamente, esses equipamentos que hoje nós temos deveriam adiantar a nossa vida, deveriam fazer com que nosso tempo sobrasse, para que nós usássemos ele em outras coisas. Mas, como estávamos falando, é que parece que o tempo está ficando mais curto ainda, tá? Mas por que que nós temos essa sensação de o tempo estar ficando mais curto e temos menos tempo que os antigos? Talvez não seja porque o dia está correndo mais rápido, o dia continua com 24 horas, mas talvez nós estejamos elegendo as prioridades erradas nas nossas vidas. Nós estamos tentando abraçar tudo que vem até nós, tentando fazer tudo que vem até nós, e isso acaba consumindo o nosso tempo, consumindo a nossa energia. E assim, temos a sensação de que o tempo está mais curto, mas eu acredito que não é o tempo que está mais curto. Nós estamos falhando na administração do nosso tempo. A palavra de Deus nos diz no Salmo capítulo 90, versículo 12, que inclusive está na leitura bíblica da nossa lição. Ela diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que interessante esse salmo, né? Esse trecho do salmo.
O que é a ideia que o salmista aqui está contando? A ideia do escritor aqui é mostrar como o ser humano ele não tem muita noção da brevidade da sua vida. A Bíblia nos diz que a nossa vida é como um sopro que passa muito rápido. Só que nós, enquanto vivos e às vezes quando estamos mais jovens, temos a sensação de que vamos viver para sempre. Temos a sensação de que esse momento da morte, esse momento do fim da vida, nunca vai chegar. Mas o salmista aqui, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, olha, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, a entender quão breve, quão pequena e quão passageira é a nossa vida aqui na Terra. Vejamos, se soubéssemos o dia que nós iríamos morrer, provavelmente nós viveríamos de uma maneira muito diferente, como nós podemos ler lá no Salmo 39, verso 4, dando prioridade a outras coisas. E que coisas são essas que nós podemos dar mais prioridade que muitas das vezes não estamos dando a devida prioridade? O versículo 11 do Salmo 90 nos diz isso. Ele diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Isso é uma pergunta do salmista para dizer, olha, nós não conhecemos a ira de Deus, nós não conhecemos o tamanho de Deus. Para o salmista, no Salmo 90, viver de maneira sábia, alcançar corações sábios, é viver em temor a Deus. É viver temendo aquele que é maior do que todas as coisas, aquele que é superior a todas as coisas. Se nós soubéssemos qual seria o dia de nós morrermos, talvez nós viveríamos dando mais prioridade a Deus do que muitas das vezes nós temos dado. Deus vem sempre em primeiro lugar. O seu reino vem sempre em primeiro lugar. Porque são os elementos mais importantes das nossas vidas. O reino de Deus, a sua justiça e o próprio Deus, é claro. Então, a primeira coisa que nós podemos refletir a respeito da administração do tempo é quanto tempo temos gastado para Deus. Quando eu falo tempo gastado para Deus, eu não estou me referindo apenas a ir para a igreja, mas estou me referindo a como você vive, a seu relacionamento com Deus, como você ora, como você lê a palavra, como você se dedica e consagra a Deus. Talvez a quantidade de tempo que você usa para adorar a Deus, para se consagrar, para se relacionar com Deus, em concorrência com outras coisas, vai dizer muito sobre quais são as nossas prioridades. Outra coisa muito importante em relação à administração do tempo é a sabedoria de agir no tempo certo. E essa é uma das características mais marcantes das pessoas sábias. É aquela pessoa que sabe o momento de agir, o momento de fazer o que é certo. Isso parece ser um desafio muito grande para nós, porque muitas das vezes nós nos precipitamos ou nos atrasamos e agimos talvez da maneira certa, mas no tempo errado. Existe um conselho que é maravilhoso e que eu tento seguir na minha vida, um conselho do meu pai, que ele diz que nós devemos fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Porque muitas das vezes a coisa certa na hora errada, ela acaba se tornando uma coisa errada. Então nós devemos buscar em Deus sabedoria, que é o que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Deus nos dá sabedoria liberalmente, ou seja, sem prévias condições. Deus, ele dá sabedoria e nós devemos pedi-la, mas não a nossa sabedoria. Interessante que no livro de Tiago, ele faz essa distinção entre a sabedoria do alto e uma sabedoria terrena, entre a sabedoria que vem de Deus e uma sabedoria que vem do mundo.
Nós devemos buscar não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. E de posse dessa sabedoria que vem do alto, nós podemos compreender com muita profundidade o que o rei Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele vai dizer: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Interessante esse texto, interessante essa exortação do rei Salomão, que ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. Todas as coisas que vão acontecer, elas irão acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do nosso tempo. A partir desse texto, dessa exortação de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nós podemos compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, que Deus está no controle de tudo, inclusive de nosso tempo, como lemos lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Não só do tempo de uma maneira geral, né? Falamos que Deus está no controle do tempo, às vezes nós imaginamos aquele controle geral sobre toda a humanidade. Deus tem esse controle, mas não somente esse controle geral, mas Ele tem controle do tempo das nossas vidas, como podemos ler lá no Salmo 31, versículo 15. Mas existe algo que eu gostaria de aprofundar mais com os irmãos. A precipitação, ou seja, quando nós agirmos precipitadamente, ela é um sintoma de um problema muito maior. Às vezes nós tratamos os sintomas de uma doença, né? Quando nós estamos doentes fisicamente, nós vamos no médico e às vezes o médico, por falta de um diagnóstico melhor, ele trata o sintoma e não a causa do sintoma. E no ramo espiritual isso também acontece. Às vezes nós tratamos apenas do sintoma e não da causa, da raiz daquele sintoma. Eu acredito que a precipitação, ela é um sintoma de um problema muito maior. E que problema é esse? A falta de confiança em Deus. Como assim? Somos precipitados porque queremos realizar aquilo que deveríamos deixar Deus fazer. Nós somos precipitados porque às vezes não estamos plenamente convictos de que Deus está no controle de toda a nossa vida. Então nós queremos fazer acontecer sem esperar o agir de Deus. E a falta de confiança em Deus é um dos pecados do coração do ser humano. Isso porque estamos colocando nossos caminhos, a nossa opinião, na frente do caminho de Deus, que é sempre muito melhor que o nosso. Nós podemos ler isso lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. A palavra de Deus, ela nos aconselha a confiar no Senhor e desconfiar de nós mesmos. Interessante falar isso no mundo onde se prega a autoconfiança, se prega acreditar em si mesmo. A Bíblia vai no caminho inverso. Ela vai dizer lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 8, que devemos confiar no Senhor e desconfiar de nós mesmos. Agindo assim, nós seremos sábios. Portanto, irmãos, nós devemos confiar em Deus e pedir para Ele cada dia sabedoria para que nós possamos confiar no seu tempo e não para que nós venhamos a confiar no nosso tempo. Assim como Jesus fazia. Jesus, ele foi o homem mais sábio que houve nessa terra. E o tempo todo ele estava dizendo: essa não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Mas quando ele realmente foi levado para ser crucificado, ali ele disse: é chegada a minha hora. Porque ele estava em íntima conexão com Deus.
E ele, nesse relacionamento íntimo da Trindade, ele sabia exatamente os tempos que Deus predeterminou para a vida dele aqui na Terra. E saber disso, irmãos, nos leva a entender, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nós deixamos a precipitação e começamos a entender que tudo tem o seu tempo para acontecer. Nós recebemos maturidade da parte de Deus para entender isso e para confiar nisso, para realmente acreditar com convicção nisso. Vivemos numa sociedade em que nos impõe abraçar todas as coisas. É um conceito cultural de que nós temos que realizar tudo aquilo que temos vontade. Então eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade, vou conquistar tudo o que o meu coração deseja. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando lemos o livro de Eclesiastes, podemos ver, podemos concluir que essa premissa, esse conceito do mundo de que você tem que correr atrás de tudo que você deseja, conquistar o que o seu coração deseja, nós podemos ler no livro de Eclesiastes que isso só leva à vaidade e correr atrás do vento. Convido você a ler Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 4 a 11, onde o rei Salomão ele vai dizer que ele construiu casas, plantou muitas vinhas, jardins, pomares, construiu reservatórios, teve muitos escravos, gados, rebanhos, prata, ouro, tesouros, cantores, cantoras. Ele foi mais rico do que todos que eram os seus contemporâneos. E ele vai dizer lá no versículo 10 algo muito interessante. Ele diz assim: olha que interessante, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa minha recompensa por todo o meu esforço. E qual é a conclusão que ele chega quando ele conquistou tudo o que ele quis? Ele foi atrás e conquistou tudo o que ele quis. Qual é a conclusão que ele chega? Versículo 11. Mas, quando eu pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento, em outras traduções, correr atrás do vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Você vê que é um homem que, nos padrões modernos, seria o exemplo a ser seguido. Ele seria o coaching do mundo inteiro. Salomão hoje seria o maior coaching de todos os tempos. Mas ele vai dizer, olha, tudo que eu consegui, tudo que eu fui atrás eu consegui, mas o que isso me gerou? Nada. Muito pelo contrário, só demonstrou a vaidade do meu coração e eu vi que eu estava correndo atrás do vento. Obviamente, irmãos, que a solução para isso não é abandonar tudo, né? Viver de qualquer maneira, mas nós temos que eleger prioridades, não podemos abraçar tudo e temos que ter em mente que os desejos de nosso coração às vezes são pecaminosos. Os desejos dos nossos corações em conquistar coisas, em crescer em diversas áreas, eles têm que ser muito bem analisados à luz da palavra de Deus, porque podem ser desejos que vêm de um coração pecaminoso. Às vezes estamos amando as coisas erradas do mundo. Quando analisamos a palavra de Deus, nós podemos perceber muito claramente que a única coisa que preenche verdadeiramente o nosso coração, que enche a nossa alma,
é o relacionamento com Deus. E é a conclusão que Salomão chega lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Ele vai dizer o seguinte, gostaria de abrir com você, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que ele vai dizer o seguinte: agora que já sei de tudo, aqui está a conclusão. Olha que interessante, isso é o último capítulo, a conclusão do livro. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então ele vai dizer, tudo eu conquistei, tudo eu consegui, mas o que verdadeiramente enche o coração, o que verdadeiramente traz a alegria do coração é o relacionamento com Deus. Nós podemos ver isso também na vida do apóstolo Paulo, lá na carta a Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que ele vai nos ensinar a estar satisfeitos em Deus em toda e qualquer situação. Encarando a vida dessa maneira, nós vamos cumprir o que Jesus disse lá em Mateus 6, 33, que ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Que demais coisas são essas que nos serão acrescentadas? O que Jesus estava falando anteriormente, comida, bebida, vestuário, ou seja, o básico da nossa vida. Nesse sentido, se tivermos muito dinheiro ou pouco dinheiro, doentes ou sãos, estaremos felizes em Cristo do mesmo jeito. Maravilha, meus irmãos. Pensando desta maneira, em toda essa questão de eleger prioridades, de colocar Deus em primeiro lugar, nós podemos fazer algumas reflexões acerca da nossa vida. O autor da lição, ele faz uma reflexão a respeito das várias circunstâncias da nossa vida e de que há tempo para todas essas coisas. Nós não podemos e não temos essa condição de estar em batalha o tempo todo, estar nativo o tempo todo, mas também nós não fomos criados para estar descansando o tempo todo. Então, tudo na nossa vida existe um tempo determinado. E o autor aqui ele vai fazer uma reflexão muito interessante a respeito das posições e que cada posição do nosso corpo, né, de maneira figurativa, pode nos indicar que devemos, sim, fazer tudo no seu determinado tempo e no tempo certo. O primeiro é a respeito de estar deitado, a respeito de descansar. Esse é um elemento das nossas vidas, irmãos, que, falo por mim, também está sendo constantemente esquecido e ignorado, que é o descanso, né? Dormimos sempre muito pouco, poucas horas, e as poucas horas que dormimos mal, né? Não conseguimos descansar com plenitude, e isso vai se acumulando, né? Muitos dizem que consegue dormir pouco e aquilo já basta. Na verdade, quando estudamos a respeito do sono, nós percebemos que não é que a pessoa consegue dormir pouco, ela se acostumou a dormir pouco. No entanto, a conta uma hora vai chegar. Essa falta de sono e esse ritmo sempre acelerado, uma hora a conta sempre chega a longo prazo. E de que maneira ela chega? De que maneira a falta de sono, a falta de descanso cobra o seu preço? Através de doenças, dores, estresse, em determinados casos, ansiedade, depressão, pode sim vir do nosso estilo de vida. O sono e o descanso, meus irmãos e minhas irmãs, ela é essencial para as nossas vidas. Assim, nós estaremos cuidando de um bem que Deus também nos deu, que é o nosso próprio corpo. Às vezes nós falamos do nosso corpo como algo
que vem da terra, né? Como algo que não é puro, que não é santo. Não, o nosso corpo foi Deus que nos deu também, tá? É óbvio que estamos esperando um corpo glorificado, incorruptível, mas esse que estamos também foi presente de Deus. E a Bíblia fala a respeito do sono e do descanso. A Bíblia nos diz que Deus nos guarda e nos faz descansar em paz. Salmo de número 3, versículo 5, Salmo 4, versículo 8, Provérbios capítulo 3, versículo 24. A Bíblia nos ensina a não perder o sono por causa das riquezas. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. A Bíblia também nos ensina que Jesus, Deus, nos dá descanso espiritual, dá o refrigério para a nossa alma. Lá no Salmo 91, versículo 1 e 2, e lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. E a palavra de Deus também nos diz que Deus tira toda a nossa ansiedade. Ansiedade aqui está se referindo não propriamente dito à doença, à ansiedade, mas aquele aspecto de estar ansioso pelo dia de amanhã, estar preocupado, né? Podemos ler lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, irmãos, existe o tempo de descanso nas nossas vidas, existe o tempo de dormir, o tempo de acordar. E esse tempo de dormir, ele deve ser bem aproveitado e ele deve ser bem construído para que nós cuidemos desse nosso corpo que Deus nos deu. Outra posição que devemos refletir a respeito de estarmos de joelhos. Então, falamos de estarmos deitados, agora falemos de estarmos de joelhos, que é a respeito da oração, que é outro elemento que tem sido deixado de lado por muitos cristãos. É aquela oração diária, aquela oração que Jesus vai dizer, se tranque no seu quarto e ore em segredo, né? Nós oramos bastante na igreja de maneira pública. Você tem aquela oração pública que você faz no momento do culto, que você faz no meio das pessoas. Mas existe aquela oração privada, aquela oração que você escancara o seu coração para Deus. E essa é uma das disciplinas espirituais que está sendo muito esquecida nos dias de hoje. Muita gente não ora em casa. E isso é um problema muito grande, porque a oração, ela nos fortalece de uma maneira muito forte, muito grande. Às vezes nós não imaginamos isso. Quando falamos com Deus, nós temos que entender que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e ele é onisciente. Ele não sabe só o hoje, mas ele sabe também o amanhã. Então Deus, ele sabe aquilo que vamos pedir. Interessante pensarmos a respeito disso, porque eu não consigo pedir algo para Deus que ele já não saiba. E mesmo antes de pedir, Deus já sabe qual é a minha necessidade. Deus sabe o que eu estou precisando e Deus sabe o que eu estou precisando de verdade, né? Muitas vezes nós oramos pedindo coisas que, primeiro, ou nós não precisamos, segundo, ou se tivermos aquelas coisas que estamos pedindo, isso trará prejuízo para nós, porque nós não sabemos pedir direito. Quando nós temos os nossos filhos, nós conseguimos enxergar isso. Às vezes nossos filhos, não, pai, eu quero doce. E se deixar, ele fica o dia inteiro comendo doce. Para ele, aquilo é o desejo do seu coração. Mas nós que somos pais, nós estamos vendo um pouco mais à frente. E vamos concluir, olha, se ele comer muito doce, isso vai gerar uma dor de barriga, isso vai gerar um problema de saúde. Assim somos nós em relação a Deus, irmãos. Às vezes nós pedimos coisas que para nós é algo importantíssimo, como uma criança pedindo doce. Mas Deus, ele está vendo lá na frente. E ele está vendo, olha, isso não vai te fazer bem. E ele não te dá. Percebe? Mas a grande força da oração não é necessariamente eu pedir e Deus me dar, mas eu orar a Deus, conversar, expor
expor o meu coração a Deus. E eu vou cada dia mais ficando íntimo de Cristo, e isso não vai transformar Deus, porque Deus ele é imutável e ele é perfeito, mas a oração vai começar a me transformar, porque eu estou me relacionando com Cristo. Não sei se os irmãos percebem, mas quando nós nos relacionamos muito com uma pessoa, daqui a pouco a gente percebe que a gente começa a pegar, às vezes, o trejeito, um costume daquela pessoa muito marcante, a gente começa a pegar também, porque nós estamos nos relacionando muito com aquela pessoa. Com Cristo não é diferente. Cristo ele não pega o nosso costume, porque ele é imutável. Agora nós começamos a pegar o costume de Jesus, o jeito de Jesus. Então a oração ela muito mais nos transforma do que transforma Deus. Na verdade, ela não transforma Deus. E é nesse momento da oração que nós podemos expor a Deus o quê? Todas as nossas dificuldades. Salmo 61, versículo 1, Salmo 102, versículo 17. Nós podemos pedir a bênção para nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. João 17, 20. Por nosso dia, pedir a bênção de Deus por nosso dia, como podemos ler lá no Salmo 5, versículo 3. A Bíblia nos orienta a orar em todo o tempo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Por essa razão, nós devemos sempre estar em oração, mantendo essa comunhão com Deus. Outra posição que devemos estar é sentados para o momento de instrução, para aprender a palavra de Deus, que também é uma disciplina espiritual que é esquecida por algumas pessoas, a leitura diária da palavra de Deus. Se a oração vai nos transformando, imagina só ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus diretamente ao nosso coração. Por isso nós devemos entender que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, como você pode ler lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Além de ser o nosso alimento espiritual, aquilo que vai dar força à nossa alma, dar vigor à nossa alma, ela também é luz para que nós andemos nesse mundo de trevas, como podemos ler lá no famoso versículo que está lá no Salmo 119, 105. Luz para meus caminhos é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Veja só, irmãos, lá em Lucas capítulo 10, versículo 42, Maria, irmã de Lázaro, ela estava sentada aos pés de Jesus, se alimentando da palavra. E segundo o próprio Jesus, ela escolheu a melhor parte, que é estar ali se alimentando da palavra de Deus. Assim, meus irmãos, quando nós estamos sentados, ouvindo a palavra de Deus, estudando, meditando na palavra de Deus, estamos sendo alimentados e fortalecidos. Outra posição que devemos estar é de pé. Nesse sentido, ele fala sobre batalhas, estarmos em prontidão para a batalha. Nesse sentido, irmãos, nós temos uma linguagem, uma figura de linguagem que nos instrui a ficar de pé para enfrentar as batalhas que virão no nosso dia a dia. Ficar de pé aqui não tem a ver com altivez, né? Não tem a ver com o nariz empinado, mas é uma atitude de coragem, é uma postura de coragem para enfrentar os problemas que certamente virão. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, nós temos a figura de um soldado paramentado para a guerra. Imagine só um soldado que ele está cheio de armaduras, com suas armas na mão. Agora imagine esse mesmo soldado com as armaduras todas frouxas, largadão, sentado em qualquer lugar, deitadão. Ninguém vai dar o menor valor para esse soldado. Está todo largado, com as armaduras penduradas, frouxa. Agora você imagina um soldado com as armaduras bem ajustadas, com a sua espada na mão, em prontidão, em posição de batalha. Esse soldado, com certeza, ele vai ser muito mais respeitado.
Então, estarmos, irmãos, armados, preparados para a batalha, é estarmos prontos a qualquer ataque que recebamos no dia a dia, ataques repentinos. Estar em pé tem a ver com postura, posição de combate espiritual. Outro elemento das nossas vidas é quando estamos caminhando, né? Aqui, o autor falando, caminhando para o companheirismo, né? Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, o rei Salomão vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta e assim por diante. Nós precisamos ter a consciência, irmãos, que nós temos que e precisamos uns dos outros para nos ajudar a levantar nos momentos difíceis e também para que nós os ajudemos a levantar nos momentos difíceis. Muitos têm uma fé muito individualista, ou seja, querem caminhar essa peregrinação cristã a sós. No entanto, a Bíblia ela sempre orienta no caminho da comunhão. Salmo número 133. Jesus, quando ele envia seus discípulos, lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, ele envia de 2 em 2. Por que ele não enviou de 1 em 1? Se ele enviasse cada um sozinho, ele ia alcançar mais cidades, né? Agora ele reduz o alcance para justamente ir de 2 em 2. Mas por que isso? Porque um dá forças para o outro. Se você vai sozinho, se você cair, acontecer algum problema, você não vai ter alguém para te ajudar. Jesus clama lá em João capítulo 17, versículo 21, a sermos unidos como Ele e o Pai são unidos. Por isso, irmãos, nós devemos sempre andar acompanhados nossos irmãos espirituais. Estamos falando de uma figura de linguagem, não quer dizer que você tem que ficar do lado do seu irmão o tempo todo andando com ele. Mas nessa caminhada cristã, não pense você que você vai andar sozinho. Esteja andando, crescendo na fé ao lado dos seus irmãos. Quando você tiver uma dificuldade, busque em irmãos mais experientes e com bom testemunho, um conselho. Busque naqueles irmãos que você vê que são verdadeiros servos de Deus, podem ser obreiros ou não, mas que têm bom testemunho. Peça conselho para eles, porque eles vão te ajudar a caminhar e a vencer as dificuldades que vão aparecendo na vida. Além de caminhar, podemos também chegar ao tempo de correr. Uma das marcas, como falamos anteriormente, do cristão maduro é sabedoria para agir corretamente no tempo certo e da maneira correta. Isso vai nos impulsionar a esperar no momento certo, andar no momento certo e correr no tempo certo. Em algumas ocasiões, nós devemos ter velocidade, devemos ter pressa. Pense em Zaqueu, que correu para ver Jesus, lá em Lucas capítulo 19, versículo 4. Ele não andou, ele não ficou parado, ele correu para subir naquela árvore e ver Jesus. Quando nós temos sabedoria do alto, nós vamos saber quais os motivos merecem a nossa velocidade. A salvação e a santidade são elementos que merecem a nossa pressa. Elas não podem esperar. A nossa salvação não pode esperar. A nossa santidade não pode esperar. Então, são elementos que nós devemos ter pressa, devemos ter velocidade. Nunca podemos deixar para depois questões que envolvem, por exemplo, a salvação e a santidade. Outro elemento das nossas vidas e é o mais esperado por todos nós. Quando seremos elevados para junto do Pai, para a glorificação. É o último estágio da nossa caminhada cristã, é ser levado para estarmos juntamente com Cristo. Sermos transformados, recebermos corpos incorruptíveis, estarmos juntos lado a lado, conhecê-lo face a face. Esse é o momento mais triunfal de toda a nossa vida. É Ele,
esse momento de sermos elevados para o céu, que faz a nossa fé ter mais sentido. Aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 14, vai dizer que se não houver ressurreição, é vã a nossa fé. Então, esse momento de estarmos com Cristo é o que dá sentido à nossa fé. Esse é o nosso alvo, como Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Portanto, irmãos, existe tempo para tudo na nossa vida. Tempo de descansarmos, tempo de orarmos, tempo de aprendermos a palavra de Deus, tempo de batalharmos, tempo de caminharmos, de correr, e chegará o tempo de sermos arrebatados. Esse é o nosso desejo. Espero que essa lição tenha tocado no seu coração. Você, professor, que Deus abençoe a sua aula, te instrua, te guie em todos os sentidos. Você, aluno, que Deus toque no seu coração, exorte o seu coração. E assim terminamos essa aula em nome de Jesus.